E aí, pessoal, do segundo ano, a gente vai dar início a um novo assunto, né? Que é o sistema respiratório, né? Então, para começar, a gente tem que entender uma coisa, né? Que para o nosso corpo funcionar e realizar os movimentos do dia a dia, a gente precisa de energia, né? E a molécula que fica responsável por essa parte do nosso corpo é o ATP, né? Que é a adenosina trifosfato. Então essa é a molécula responsável por fornecer energia ao nosso corpo. Mas para essa molécula ser produzida, é necessário que a gente possa captar o oxigênio do ambiente, né? Esse oxigênio entra pelo sistema respiratório, né? E através do sistema circulatório chega às células, onde através de uma organela que a gente chama de mitocôndria, a adenosina trifosfato é produzida e assim a gente pode realizar os movimentos do dia a dia, né? E outras atividades físicas e exercícios físicos também. E aí o sistema respiratório, que é um sistema bem complexo, né? Assim, bem estruturado, ele possui dois pulmões, possui as cavidades nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, né? Então essas são as estruturas do nosso sistema respiratório, né? A gente, através da respiração, da inspiração, né? A gente capta o oxigênio entra pelo nariz e chega até a cavidade nasal, né? As cavidades nasais. Lá na cavidade nasal existem alguns tipos de células, né? Que produzem um tipo de muco que eles vão umedecer essa cavidade, né? Há outras células também na cavidade nasal que são responsáveis para perceber a percepção do odor, né? O cheiro ruim, né, do ambiente. E logo após a cavidade nasal, as fossas nasais, o ar ele passa pela faringe, né? Que é um duto tanto do sistema digestório, que a gente vai ver mais à frente, como do sistema respiratório. Depois da faringe, ele atinge a laringe, né? A laringe, que é um duto, né? Que é protegido por peças, por cartilagens, e ela também está a epiglote, né? A epiglote é uma válvula que impede que o alimento que a gente ingere atinja o sistema respiratório. Logo após a faringe, né? Ou a laringe, a gente tem a traqueia, né? Que é um tubo composto por cartilagem, né, anéis cartilaginosos, em torno de 10 centímetros, e ele vai se dividir em dois caminhos, né, que a gente chama de brônquios, né? E os brônquios, eles vão se afinando até encontrar o pulmão, né, os alvéolos pulmonares. E esse afinamento a gente dá o nome de bronquíolos, né? Aí os bronquíolos vão encontrar os alvéolos pulmonares. Os brônquios e os bronquíolos, eles são ricos em também muco, né? E esse muco, como eu já falei para vocês, na faringe, na faringe, ele é capaz de identificar, né? Mas lá nos bronquíolos ele vai ter outra função, que seria captar as impurezas que vêm com o oxigênio, né? Com o ar que respiramos. Aí essa sujeira, essa poeira, ela é eliminada através de cílios, né? Esses cílios empurram essa sujeira para a faringe novamente, e da faringe ela vai ser eliminada pelo sistema digestório. E a outra estrutura, né, do sistema respiratório são os nossos pulmões, né? Que são órgãos com cerca de 25 centímetros de comprimento, né? Que é recoberto por uma camada que a gente chama de pleuro, né? Aí, como eu falei para vocês, os pulmões eles são ricos em alvéolos, né? Alvéolos. E esses alvéolos é onde ocorre o que a gente chama de hematose, né? Que é quando o ar captado ele vai se difundir dos alvéolos para os vasos sanguíneos, né? Para os capilares, né, sanguíneos, e de lá o sangue vai ser penetrando nas hemácias, né? Ou seja, vai penetrando na corrente sanguínea.
Um fato interessante para se considerar, né, é que o pulmão das pessoas mais jovens ele é de coloração rosada, né? E com o passar do tempo, os pulmões vão escurecendo, né? Então, quanto mais o tempo passa para um indivíduo, né, o pulmão vai perdendo aquela coloração rosada e vai ficando mais escuro. E nesse processo de respiração, a gente tem a inspiração, né, quando há a contração muscular, principalmente do diafragma e dos músculos intercostais, né? Então há uma contração desses músculos para que ocorra a inspiração, né? O aumento da caixa torácica, né? E também tem a expiração, que ocorre no movimento contrário, é o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, e há uma diminuição da caixa torácica, né? Então esse é um pequeno resumo do sistema respiratório. Logo após a gente vai ver um reforço com um outro vídeo falando desse sistema. E é isso, né? Então, até uma outra oportunidade. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações. A principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao corpo e, ao mesmo tempo, se livrar do dióxido de carbono. Quando você inspira o ar pelo nariz, ele em seguida atravessa as fossas nasais, faringe e laringe, desce a traqueia e atinge os brônquios, passando pelos bronquíolos, chegando até os alvéolos, minúsculas estruturas agrupadas. O ar entra nos pulmões para dentro das células e é aí que a troca gasosa ocorre. O oxigênio entra para o sangue e o dióxido de carbono é rejeitado. Sendo expulso na atmosfera pela expiração. As trocas são feitas ao nível dos vasos sanguíneos com menor calibre, os vasos capilares. De 600 a 800 milhões de células, e a área total do sangue nos pulmões é em torno de 100 metros quadrados. É equivalente à superfície de um campo de tênis. Uma enorme área alveolar, ricamente vascularizada, que aumenta a quantidade de oxigênio entrando nas células do sangue, que estava com baixo oxigênio. O sangue rico em oxigênio retorna ao coração, que age como uma bomba para impulsioná-lo através do sistema sanguíneo, de modo que o oxigênio seja distribuído a todos os órgãos. Chega ao nível das células dos órgãos, havendo uma troca. As células descartam o dióxido de carbono e recebem o oxigênio necessário para o metabolismo através da respiração celular. Em resumo, o papel do sistema respiratório é capturar o oxigênio da atmosfera para distribuir no sangue. Por outro lado, extrai o gás carbônico do organismo para expulsá-lo na atmosfera. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a sequência de videoaulas sobre o sistema respiratório.
A gente sabe que as células do nosso corpo precisam usar o oxigênio para conseguir produzir a maior parte da energia necessária para as funções do nosso organismo. A energia no nosso corpo, ela vem de uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. Grande parte do ATP, então, só é produzido lá nas mitocôndrias na presença de oxigênio. E ao mesmo tempo em que o oxigênio é utilizado para produzir energia, para produzir ATP, as células acabam produzindo também como resíduo o dióxido de carbono ou o gás carbônico. Só que o gás carbônico em excesso ele acaba causando acidez e se tornando tóxico para o nosso organismo. Então ele precisa ser eliminado na mesma proporção em que ele está sendo produzido. E o sistema responsável pela captação de oxigênio do ambiente e eliminação do gás carbônico é o sistema respiratório. E ele vai fazer isso juntamente com o sistema cardiovascular. O sistema respiratório garante as trocas gasosas, ou seja, essa captação do oxigênio e liberação do gás carbônico, enquanto o sistema cardiovascular garante o transporte desses gases entre as células e os pulmões. Além das trocas gasosas, o sistema respiratório também tem as funções de auxiliar no controle do pH sanguíneo, por atuar aí controlando as concentrações de gás carbônico. Ele filtra e aquece o ar que a gente inspira, isso através dos pelos e do muco nasal. Contém receptores para o olfato, então a gente consegue sentir os cheiros e aromas. E também emite sons, porque é graças à passagem de ar que vibra as pregas vocais que a gente consegue emitir sons e falar. O termo respiração, que é a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células, é composto de 3 processos separados, mais relacionados. O primeiro deles é a ventilação pulmonar, que a gente chama também de respiração, que é o processo mecânico que move o ar para o interior ou para o exterior dos pulmões. A entrada de ar para os pulmões é chamada de inspiração e a saída de ar dos pulmões para a atmosfera, para o meio externo do corpo, é chamada de expiração. O segundo processo é chamado de respiração pulmonar ou respiração externa, que nada mais é do que a troca de gases entre o pulmão e o sangue, onde o sangue recebe o oxigênio vindo dos pulmões e libera o gás carbônico para ser eliminado. E o terceiro processo é a respiração tecidual ou respiração interna, que é a troca de gases entre o sangue e as células, os tecidos do corpo. Aqui, o sangue entrega oxigênio para as células e recolhe o gás carbônico vindo do metabolismo celular. Revisando então, as principais funções do sistema respiratório são realizar as trocas gasosas, a captação do oxigênio e a eliminação do gás carbônico, auxiliar no controle do pH sanguíneo, controlando aí as concentrações de gás carbônico, filtrar e aquecer o ar inspirado, e ele é responsável pela sensação do olfato e pela emissão de sons. A respiração inclui 3 processos: a ventilação pulmonar, que é a entrada e saída de ar nos pulmões, a respiração pulmonar ou externa, que é a troca de gases entre os pulmões e o sangue, e a respiração tecidual ou interna, que é a troca de gases entre o sangue e as células. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o seu joinha e se inscrever lá no canal. Clica também no sininho para você receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Assim você não perde nenhuma aula e fica fera na anatomia e na fisiologia humanas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!